Olá, vamos resolver agora o problema 1302 do de Huxley, brincando com matrizes 2. Então, a descrição do problema pede para escrever um programa que vai efetuar a leitura de uma matriz 3 por 3 de inteiros da entrada padrão, calcular a média de todos os seus valores positivos, encontrar o menor valor lido, o valor delta e a soma de todos os elementos que não estão na diagonal principal. O valor delta é igual a 1 se o menor valor for par e igual a 0 se for ímpar, certo? Então, o formato de entrada da matriz são 9 valores, que vão ser os valores da matriz, e o formato de saída são os 4 valores numéricos. O primeiro é um ponto flutuante, porque com duas casas decimais, que vai ser a média, e os demais valores são do tipo inteiro. Então, temos aqui dois exemplos, certo? De entrada e as saídas correspondentes. Então a gente já pode começar. O código do problema é 1302. Então eu vou criar um arquivo .c chamado th1302. Remover esse comentário inicial. Remover isso aqui também. Compilado com sucesso, certo? Então, neste problema nós iremos trabalhar com matrizes, que nada mais é do que um vetor bidimensional para esse exercício em questão, certo? Então, vai ser uma matriz de inteiros, então podemos declarar essa matriz do tipo int, vou chamar aqui matriz n. Como é uma matriz 3 por 3, é necessário especificar as duas dimensões, né? Assim como em vetores, que tinha apenas uma dimensão, mas que a quantidade dos elementos do vetor era especificado entre os colchetes. Com a matriz, da mesma forma, é necessário especificar a quantidade de elementos nas linhas e a quantidade de elementos nas colunas. Então, temos uma matriz 3 por 3. Além disso, é necessário utilizar uma variável para informar, para armazenar, certo, o valor do delta, que deve ser exibido. Também deve ser utilizada uma matriz do tipo float, né, uma matriz, um valor que vai ser um número real para armazenar a média. Então temos aqui uma variável média. E além disso, é necessário informar também o menor valor lido e a soma de todos os elementos que não estão na diagonal principal. Então, nós temos uma variável soma, vai ser dos elementos que não estão na diagonal principal, e uma variável menor que vai armazenar o menor valor da matriz, certo? Então, além disso, é necessário declarar duas variáveis que vão servir como índices para acessar os elementos da matriz. Então, vou utilizar uma variável i e uma variável j, que vão ter esse propósito dentro dessa solução que estamos vendo agora, certo? Então, o primeiro passo, dado que nós declaramos as variáveis que iremos utilizar, é fazer a leitura da matriz. Então, conforme vimos em aula, né, em outros exemplos, podemos fazer, né, a leitura da matriz utilizando dois laços, um duplo for. O primeiro varia, vai utilizar a variável i, vai variar de 0 até o n-1, n o número de linhas menos 1, e no caso do segundo for, a variável j vai variar de 0 até a quantidade de colunas menos 1. Então nós temos i começando em 0, até i menor do que 3, mais, né? E em seguida j iniciando em 0, enquanto j for menor que 3, com j mais. E a leitura dos elementos, como vai ser da entrada padrão, certo? Vai ser, a princípio seria informado utilizando um teclado, pode ser feito utilizando um scanf. Então, scanf, como vão ser lidos valores inteiros. Então, passamos aqui o %d entre as aspas duplas. Isso aqui até esse momento você já deve estar bastante habituado com a utilização das funções scanf e printf.
e passando o endereço do elemento ij. Lembrando que a variável i e a variável j vão ter seus valores variando no intervalo de 0 a 2, certo? Então, no primeiro momento, o i vai ser fixo, né? Na primeira iteração desse for mais externo, o i vai estar fixo em 0 e o j vai variar de 0 a 2. Então, primeiro vai ser lido o elemento 0, 0, depois 0, 1, depois 0, 2. Posteriormente, o i vai ser incrementado e o j vai variar novamente. Então, em seguida, vão ser lidos os elementos 1, 0, 1, 1 e o 2. E depois 2, 0, 2, 1 e 2, 2, certo? Então, essas linhas 12, 13 e 14 estão tendo o propósito de efetuar a leitura dos elementos da matriz. Bom, a gente tem uma quantidade de informações que a gente deve computar. Eu vou iniciar pela busca pelo menor elemento da matriz, certo? Então, conforme a gente já viu em um outro exercício, podemos atribuir a variável menor o primeiro elemento da matriz, o elemento que está na posição 0, 0, certo? Em seguida, nós podemos percorrer os outros elementos da matriz e, para cada elemento, verificar se o elemento corrente é menor do que o conteúdo que está armazenado na variável menor. Se sim, então essa variável menor terá seu conteúdo atualizado, certo? Então podemos utilizar novamente o duplo for para fazer a varredura, né, dos elementos da matriz e fazendo sempre a verificação para saber se o elemento ij vai ser justamente menor do que o valor que está armazenado na variável menor. Se sim, então basta atualizar o conteúdo da variável menor. Então, recapitulando, né, esse duplo for vai servir para percorrer, né, os elementos da matriz, uma vez que os valores de ij vão variar de 0 até 2, ou seja, esse nij aqui vai assumir, a cada iteração, né, dos laços, vai assumir o valor de um elemento da matriz e para cada elemento vai ser verificado se o elemento em questão, o elemento corrente, certo, vai ser menor do que o primeiro elemento que foi salvo inicialmente. Se sim, essa variável vai ter no seu conteúdo atualizado a cada verificação em que a condição seja verdade, certo? Então, ao final dessas linhas, né, da repetição desses dois laços, da execução, nós teremos armazenado na variável menor de fato, o menor elemento da matriz. Então, a primeira informação nós já temos. Em seguida, é necessário computar a média. Só recapitulando, né? Nós precisamos computar a média de todos os elementos positivos da matriz. Então, é necessário também fazer a varredura, né, da matriz, com a ressalva de que nós iremos precisar de uma variável também para armazenar a quantidade de valores que são positivos na matriz. Então, vou declarar uma variável aqui, TDE, positivos, certo? Que vai servir para armazenar a quantidade de elementos positivos. Então, podemos utilizar novamente o duplo for para percorrer, né, para utilizar os valores de ij e acessar todos os elementos da matriz. Para cada elemento verificar se ele é positivo. Se for positivo, então a variável média vai ser incrementada do valor do elemento da posição ij e, além disso, a variável QTD positivos vai ser incrementada, certo? Então, temos que, se o elemento ij da matriz for maior do que 0, certo? Se ele for positivo,
Então faremos duas coisas. A primeira é adicionar esse elemento à variável média, certo? A gente vai ter o somatório dos elementos positivos. Então temos que média mais igual ao elemento ij. E além disso, iremos incrementar aquela variável QTDE positivos. Então temos QTDE positivos mais, certo? Então com esse duplo for estamos varrendo os elementos, percorrendo todos os elementos da matriz, verificando quais deles são positivos e para cada um que for positivo estamos incrementando a variável média e incrementando a variável que vai armazenar a quantidade de valores positivos. Então, por fim, como na média, após sair desses laços, vai ter simplesmente o somatório, é necessário dividir o somatório pela quantidade de elementos. Então, nós temos que média recebe média dividido por QTDE, certo? Então, nesse caso, a gente finaliza a parte do cálculo da média. Então fica faltando saber o valor do delta, certo? Que ele vai ser, o delta é igual a 1 se o menor valor for par e vai ser 0 se o menor valor for ímpar. Então, conforme você já deve estar familiarizado, é possível utilizar o operador porcentagem, né, que indica que resgata o módulo, o resto de uma divisão. Então, nós podemos ter que, se o menor se o resto dessa divisão aqui, do menor elemento por 2, for igual a 0, certo? Se o módulo for igual a 0, quer dizer que o menor valor é par. Se esse menor valor for par, então o valor de zero, de delta, é igual a 1. Então nós temos que, se isso for verdade, delta recebe 1. Se não, delta recebe 0, certo? Então, lembrando lá do operador porcentagem, né, que resgata o módulo de uma divisão. Então, nós temos que, se o resto dessa divisão for igual a 0, quer dizer que o valor armazenado na variável menor é par e, consequentemente, o delta deve assumir o valor 1. Se não, o delta recebe o valor 0. E, por fim, é necessário realizar a soma de todos os elementos da matriz, com exceção dos elementos da diagonal principal. Vamos só confirmar que é necessário somar todos os elementos que não estão na diagonal principal, certo? Então, pensando aí no nosso conceito, né, de matrizes, os elementos que estão na diagonal principal, eles têm os seus índices I e J iguais, certo? Então, o elemento que está na diagonal principal, ou ele vai ser o 1, 1, 2, 2 ou 3, 3, certo? Lembrando lá do conceito de matriz. Então, é necessário utilizar um duplo for para percorrer novamente todos os elementos da matriz e fazer uma verificação, né? Se o conteúdo, né, o valor de I for diferente do valor de J, quer dizer que podemos somar o elemento IJ à variável que nós chamamos de soma, que vai armazenar todos os elementos da matriz, com exceção dos elementos que estão na diagonal principal. Então, nós temos que soma mais igual ao elemento IJ da matriz, certo? Então, nesse caso, soma vai ser incrementada de todos os elementos da matriz, com exceção dos elementos que estão na diagonal principal, ou seja, os elementos que têm o índice I igual ao índice J, certo? Só que nesse caso, eu quero somar todos os elementos tais que o índice I seja diferente do índice J. Então, por fim, é necessário informar primeiro a média, conforme especificado, primeiro a média, depois o menor, depois delta e depois a soma. Então,
com o printf nós resolvemos essa exibição. Primeiro a média, depois o menor, em seguida o valor de delta e por fim a soma. Então nós temos essa solução para esse exercício, certo? Então perceba que o programa compila com sucesso. Eu vou copiar esses valores aqui do exemplo para verificar se a saída exibida vai ser conforme o exemplo aqui do exercício. Vou executar. Então nós temos, nesse caso, a saída sendo 5, 1, 0 e 30, certo? Então, para o primeiro teste, a saída exibida foi igual à saída esperada, e eu vou testar novamente com o segundo exemplo. Então, vou executar novamente. E mostrar aqui que os valores, de fato, estão batendo com os valores esperados, certo? Então, igual, 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 certo? Certo, pessoal? Então, vou copiar essa solução, fazer o envio para verificar. Perceba que essa solução foi aceita, né, pela plataforma. Ela fornece a saída esperada para 5 casos de teste. Então, exercício resolvido com sucesso, certo? Espero que tenha ficado claro a resolução desse problema do D-Huxley. É um problema que a gente pode utilizar, né, conceitos já vistos como decisão, estrutura de decisão, estruturas de repetição, bem como o conceito de matrizes, certo? Então é isso, bons estudos, pratique bastante, faça bastante exercícios e quaisquer dúvidas coloque aí nos comentários, entre em contato com seus colegas, utilize fóruns, né, na internet e é isso. Um abraço, tchau, tchau.